Amém. Bora aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. É sempre uma maravilha poder a gente se reunir para falar da graça do Senhor, do favor dele sobre as nossas vidas. Amém. Se você veio aqui com esse intuito de adorar, de glorificar e de receber mais do Senhor, eu quero te dizer que você vai sair daqui muito bem suprido. Amém? A gente vai começar. Pode projetar aí para mim, bota um fundinho aí. Pode projetar aí para mim Romanos capítulo 14. Amém? Romanos capítulo 14, versículo 17. Glória a Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, ou então pela projeção aí. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Quantos aqui estão alegres na presença do Senhor? A palavra dele diz que o reino dele é isso. É justiça, é paz, é alegria. Então eu quero te dizer que o reino de Deus está aqui hoje. O reino de Deus está aqui hoje porque nós sentimos paz, porque nós sentimos alegria, porque nós sentimos a presença dele. Amém? E isso é algo grandioso, porque é isso que relata, é isso que comprova que aquele evangelho que a gente prega aqui, que o Jefferson prega aqui, que os pastores pregam, que o Luciano prega, aquele evangelho que a gente prega, quando gera na sua vida paz, quando gera na sua vida alegria, isso é o reino de Deus se manifestando na sua vida. Isso é o reino de Deus produzindo algo em você. Mas só que a palavra de Deus diz que o reino dele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. A paz e a alegria é aquilo que nós sentimos quando ouvimos esse evangelho da graça, quando ouvimos esse favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas e o que é essa justiça do reino? É aquilo que nós sempre pregamos aqui. A justiça do reino é o favor de Deus. A justiça do reino é o Senhor nos entregando muito mais do que nós merecemos. Quantos aqui recebem muito mais do que merecem? Se você tem uma família abençoada, se você pode levantar as mãos para os céus hoje e declarar: graças a Deus eu estou com vida, graças a Deus eu tenho um emprego, graças a Deus eu tenho para onde ir quando eu sair desse culto. Tudo isso é favor de Deus, tudo isso é graça de Deus. Amém? Então eu queria falar um pouco sobre essa justiça do reino. E essa justiça, ela não é algo que nós fazemos por merecer. A gente já prega todo o tempo aqui, mas às vezes fica até um pouco redundante, mas a justiça de Deus, através do Novo Testamento, não é algo que nós podemos fazer, mas é algo que Cristo já fez. No Novo Testamento ele fala de pelo menos duas justiças. Projeta aí para mim Filipenses 3:9. Vamos ver essas duas justiças aí que o apóstolo Paulo fala. Diz assim. Vou ler na minha versão aqui, amém? Bota na versão RA. Diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ou seja, nós temos aí duas justiças. O apóstolo Paulo fala de duas justiças. Uma justiça que vem da lei, que é a justiça própria, e uma justiça que vem de Deus, que é a justiça através da fé em Cristo. A gente tem uns versículos que a gente lê bastante aqui. Projeta em Mateus 6:33. Mateus 6:33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
O Senhor Jesus ele está dizendo aqui: buscai o reino e a justiça. Essa justiça aqui não é aquela justiça própria, irmão. Não é aquela justiça que, porque eu fiz isso, eu sou agora digno de receber o favor do Senhor. Porque eu vim no culto, eu sou agora digno de receber a graça de Deus na minha vida. Sabe, a justiça de Deus não é algo a longo prazo. A justiça de Deus é algo que já foi feito. É algo só para você desfrutar hoje. E essa justiça que Jesus fala aqui é justamente a justiça de Deus. Ele estava se referindo a esse tipo de justiça, a justiça baseada na fé em Cristo. Sabe, os versículos anteriores a esse, projeta aí o 32, o 31. Exatamente sobre isso que Jesus estava falando. Portanto, não vos inquietei dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Ou seja, o povo estava inquieto. Senhor, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que vai ser o dia de amanhã? E o que Jesus diz é: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai a minha justiça, procura ser achado em mim. Pois essa é a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não adianta nós nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque a justiça de Deus, a graça de Deus, ela nos segue todos os dias. E se tem graça para nós hoje, amanhã vai ter mais graça ainda, e depois de amanhã vai ter mais graça ainda, porque essa é a justiça de Deus. O apóstolo Paulo nos diz para fugir dessa justiça que é baseada na lei. A justiça baseada na lei, ela diz que o que nós fazemos é o que determina quem nós somos. Declara assim: eu fui liberto da lei. Sabe, a lei que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente fugir dessa justiça baseada na lei, ela fala de algo buscando o próprio merecimento. Sabe, quando eu tento mudar pela minha própria força, quando eu tento mudar porque, cara, isso aqui é o correto, eu tenho que fazer o correto, eu estou tentando viver pela justiça baseada na lei. Eu estou tentando cumprir uma lei que foi determinada. Olha, faz assim. A Bíblia está dizendo, faz assim. E se eu tento cumprir algo sem que essa verdade esteja revelada no meu coração, nada disso vale. O apóstolo Paulo diz para a gente fugir dessa justiça que é baseada na lei, que é baseado simplesmente em cumprir os mandamentos, em cumprir aquilo que o Senhor diz para a gente fazer. Nós temos que viver baseado na lei de Cristo. Amém? Declara aí: eu vivo na lei de Cristo. Não é o que nós fazemos que determina quem nós somos. Porque eu faço tudo correto, quer dizer que eu sou o cara mais espiritual. Porque eu oro todos os dias, mais de 1 hora por dia, quer dizer que agora eu estou apto para expulsar um demônio. Sabe, a gente estava ontem aqui com o pastor Bruno, né? Uma chamada diretamente de Portugal, glória a Deus, os alunos aqui do cursão, e foi maravilhoso. E se tem algo que é maravilhoso, toda vez que eu escuto isso, eu fico, cara, que tremendo. É quando ele fala: você não precisa ser o cara da oração, você não precisa ser o cara com o nível de espiritualidade lá em cima, que ora e que as pessoas veem, nossa, essa é a pessoa certa e tal, para poder expulsar um demônio, para poder orar por alguém ser curado, para poder impor as mãos para alguém ser batizado no Espírito Santo. Você não precisa ser o cara top. Sabe por quê? Porque não é nada que você pode fazer. Você pode fazer isso, não é porque você é o cara top, é porque Jesus é o cara top. É porque Jesus já cumpriu lá na cruz tudo que ele tinha que cumprir para que hoje eu e você fôssemos filhos de Deus. E como filhos de Deus, todos nós temos poder e autoridade para fazer muito mais do que Jesus fez. Isso quem disse foi ele. Amém? Então, uma vez que nós temos a revelação de quem nós somos, aí sim é que há transformação no que fazemos. Sabe, é quando você entende que como filho de Deus, existe uma postura que você tem que tomar.
como filho de Deus, existe coisas que você faz. Como filho de Deus, você agora tem toda uma autoridade para viver aquilo que o Senhor projetou para você. Não é simplesmente porque é porque eu tenho que fazer, mas é porque eu sou filho. Não é pelo que você tem que fazer, é por quem você é. Se você tem revelação de que você é filho de Deus, de que aquele sacrifício de Jesus lá na cruz não foi só um marco histórico, não foi só uma cena de um filme, não é só uma história que as pessoas contam, mas é realidade na sua vida, é poder para transformar a sua vida. Quando você entende isso, quando você tem revelação disso, as mudanças acontecem espontaneamente, porque há uma mudança de criatura. Você não é mais uma velha criatura, você agora é uma nova criatura com novas atitudes. Amém? Então nós não devemos viver baseado nos mandamentos de Deus. Nós não devemos viver baseado nos mandamentos do Velho Testamento. Mas será que isso significa que não tem mais mandamentos agora no Novo Testamento? Agora que nós fomos livres da lei, não existe mais mandamentos para cumprir? E a resposta é: existem. Mas só que não são como aqueles mandamentos da lei. Sabe, aqueles mandamentos que diziam: se você... A mulher que adultera, ela tem que ser apedrejada. Porque você é leproso, como o pastor pregou no domingo passado, você é leproso, você tem que andar à margem da sociedade. Porque você tem algum tipo de doença, não, você tem que estar separado. Sendo que Jesus, quando ele via leprosos, ele tocava em leprosos e eram curados. Quando ele viu a mulher com fluxo de sangue tocou nele, ao invés de ela fazer Jesus impuro, pelo contrário, ele tornou ela pura. Então, existem sim mandamentos, mas não são como os da lei. Não são como aqueles 316 mandamentos. 116? 613 mandamentos da lei. Mas são, hoje em dia, os mandamentos que o Senhor deixou para nós e que Ele coloca no nosso coração. E na teologia, esses mandamentos da lei, né, esses mandamentos que nós temos que cumprir, eles são chamados de imperativos. São os imperativos de Deus, são as ordenanças que Ele tem para a nossa vida. O que é esse imperativo de Deus? Esse imperativo de Deus são ordenanças que Ele tem para a nossa vida. Por exemplo, ir para o culto. Ir para o culto é um imperativo de Deus. Cara, você tem que vir para o culto, porque aqui você vai ser alimentado, porque aqui a sua vida vai ser transformada, porque aqui você vai ser edificado. Mas se você vem para o culto, se você vem cumprindo esse imperativo de Deus, essa ordenança dEle, mas se isso não tiver no seu coração, não vai valer a pena. Você vai vir para o culto, vai passar 2 horas sentado nesse negócio de senta, levanta, e depois vai para casa e nada vai surtir efeito na sua vida. Sabe, é por isso que muitas pessoas vão para o culto, mas aí quando chega em casa, parece que é a mesma pessoa de quando foi para o culto. E eu gosto sempre de dizer aqui, quando eu estou ministrando louvor, ou quando eu estou abrindo o culto aqui, eu gosto sempre de dizer: você não vai voltar para casa da mesma forma que você chegou aqui. Porque a presença de Deus está nesse lugar. E quando nós nos encontramos com a presença de Deus, não tem como nós sairmos a mesma pessoa. Amém? Então nós precisamos cumprir sim esses imperativos de Deus. Essa vontade de Deus que é boa e que é perfeita e que é agradável para a nossa vida. Nós precisamos cumprir isso. Mas só que para cumprir esses imperativos de Deus, essas ordenanças de Deus, nós temos que primeiro entender e ter a revelação dos indicativos dele. Os indicativos de Deus é aquilo que é quando Ele mostra quem nós somos. É quando Ele mostra o que nós temos. É quando Ele mostra o que nós podemos fazer em Cristo. O imperativo de Deus é a nossa identidade, sabe? Nós só podemos cumprir a vontade de Deus quando nós entendemos a nossa identidade. Está fazendo sentido aqui para vocês? Glória a Deus. Quer ver um exemplo? Jesus, o melhor exemplo de todos. Ele só começou o seu ministério aos 30 anos de idade, depois que ele ouviu uma voz que dizia:
Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então você só pode fazer algo para Deus, você só pode se dispor a fazer algo, você só pode ter alguma mudança na sua vida depois que você tem ouvido uma voz que diz: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Então certas atitudes já não convêm mais. Então certas formas de ver o mundo já não convêm mais. A transformação ela só surge depois que nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Então os imperativos de Deus, ou seja, é aquilo que o Senhor quer de nós, são respostas à revelação de quem nós somos. Quantos aqui querem cumprir a vontade de Deus? Quantos aqui querem viver por essa vontade? Mas para isso você tem que entender, compreender quem você é. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: quem você é? Agora olha para o mesmo irmão e diz assim: eu sou filha amada. Glória a Deus. Sabe como é que muda a nossa atitude? Muda a nossa atitude quando nós entendemos que porque Cristo me amou, eu vou amar o próximo. Porque Cristo me amou, eu vou amar a minha esposa. Porque Ele me amou, eu vou amar cada um de vocês. Porque eu fui ricamente perdoado, eu vou perdoar cada um de vocês. Sabe aquela parábola que o Senhor conta, né? Do credor, do devedor, perdão, do devedor. Ele devia 1.000 para o seu senhor. Aí o servo dele devia 100 para ele. O senhor dele chegou e disse assim: tu me deve 1.000, não tem como pagar? Tá bom, eu te perdoo. Aí ele chegou para o servo dele que devia menos e disse: bora, cadê meus 100? Tu tem que me pagar agora. Não posso pagar, não tô nem aí, tem que pagar. Sabe, é exatamente o oposto. Nós somos ricamente perdoados, assim como aquele primeiro. Então nós devemos, cara, eu fui perdoado, 1.000. O que é 100? Vá em paz. Cara, o Senhor me deu a vida. O que é isso aí que tu inventou de mim? Vá em paz, meu irmão. O Senhor me perdoou. Por que eu vou guardar rancor de alguém? Não existe isso. Sabe, porque nós somos uma nova criatura. Porque essa é minha identidade. Já eu não vou mais viver como o mundo vive. Porque eu sou uma nova criatura. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Agora eu não vivo mais no pecado. Sabe, tem tantas pessoas tentando não viver no pecado, mas sendo que eles focam tanto no pecado e esquecem do Espírito Santo. E se tem algo que o Senhor me revelou, é que é o Espírito quem milita contra a carne, não é nós. Não sou eu que vou lutar contra a minha carne, não sou eu que vou lutar contra o pecado, é o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que buscar não viver no pecado, eu tenho que buscar viver no Espírito. Amém? Então busque o Espírito Santo. E isso já vai automaticamente te levar a uma vida de não pecado. Você entende que para obedecer esses imperativos de Deus, de amar, de viver de uma forma diferenciada, de não pecar, para viver esses imperativos de Deus, nós temos que primeiro compreender quem nós somos. Nós temos que primeiro receber os indicativos lá na cruz. Os indicativos que Jesus deixou para nós quando Ele foi sacrificado lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, Ele levou sobre si. E hoje nós somos justos. Então, viver como justo é uma consequência daquilo que Ele já fez por nós. Amém? Nós precisamos crer e confessar todos os dias que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. A gente tem que dizer isso todos os dias. Eu já preguei uma vez falando sobre isso, sobre pregar para você mesmo. Isso é uma coisa que você tem que pregar para você mesmo. Que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. No dia bom, no dia mau, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém?
Os mandamentos, eles são para quem não conhece a intimidade do Senhor. Mas os filhos, eles precisam simplesmente crer na palavra de Deus. Amém? Eu não tinha preparado isso, mas deixa eu ver se eu encontro o versículo. Está lá em Marcos. Lá em Marcos. Glória a Deus. Está lá em Marcos. Quantos aqui fazem parte do Salt Diário? Amém? Glória a Deus. Salt Diário é onde a gente estuda a palavra, né? Está estudando sempre um capítulo, um livro da Bíblia. E eu lembro, isso me marcou muito. Lá em Marcos, no capítulo 10. Marcos 10. Marcos 10, 2. A partir do 2. Marcos 10, 2. Ali são os fariseus se reunindo para querer testar Jesus. Para querer testar o conhecimento de Jesus. E aí diz assim: e aproximou-se alguns fariseus e o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar da mulher? Pode prosseguir. E ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Ou seja, o que está escrito na lei? E eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Quando eu li isso aqui, isso não serve só para o divórcio. Isso serve para todas as leis. Sabe por que Deus mandou o povo amar? Deus mandou o povo amar por causa da dureza do coração deles. Por causa da falta de intimidade deles. Quando eu falei, o mandamento não é para os filhos. O mandamento é para aqueles que não conhecem a intimidade de Deus. A lei, ela é para aqueles que não conhecem a intimidade de Deus. Porque quando você conhece a intimidade de Deus, você descobre, assim como João, porque Deus é amor. E se Deus é amor, eu tenho que amar o outro. Não é nenhuma escolha, não é nenhuma... É a minha natureza agora. Não é mais uma escolha, é a minha natureza amar. Não é mais uma escolha, é a minha natureza perdoar. Sabe, a mudança de hábito, as mudanças que a gente tem através da palavra do Senhor, através de conhecer mais o Senhor, não são mais mandamentos. Agora é algo da nossa natureza. Fazer o bem é algo da nossa natureza. Projeta aí 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que o Senhor fala de você, de mim e de você. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, não foi pelo que nós fizemos, ou pelo que nós faremos, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, tudo estava no controle dele, tudo está nas mãos do Senhor. Ele planejou coisas para mim e para você que nós não podemos nem imaginar, nem sonhar, mas tudo está no controle dele. E uma das coisas que ele planejou desde sempre foi nos justificar através de Cristo Jesus. Não é possível crer na coisa certa e não viver da maneira certa. Projeta aí 1 João 3, 6. Não tem como a gente crer certo e viver errado. João 3,6 diz assim, ó. Todo que permanece nele. João capítulo 3, 1 João 3,6, perdão. 1 João 3,6 diz assim. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu e nem o conhece. É forte isso. Não é da natureza de quem o viu ou de quem o conhece viver pecando. Projeta o próximo versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, a justiça de quem pratica a justiça não é a justiça dele. É porque ele é justo. É porque Jesus é justo, é que as nossas justiças são praticadas. Amém? A nossa conduta é o resultado da nossa crença.
Se nós vivemos errado, é porque nós estamos crendo errado. Quando nós temos revelação de quem nós somos, quando nós cremos corretamente, nós passamos a viver corretamente. É como eu falei antes, nós passamos a caminhar no Espírito, caminhar direcionados pelo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então nós temos que viver por esses indicativos de Deus. Esses indicativos de Deus que diz o que nós somos, quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos fazer. E eles apontam diretamente para quem? Para Cristo. Tudo aquilo que nós somos é por causa de Cristo. Tudo que nós temos é por causa de Cristo. E tudo que nós podemos fazer, adivinha? É por causa de Cristo. Então, quanto mais nós contemplamos a Cristo, mais nós nos tornamos como Ele é. Quanto mais nós contemplamos a Cristo, mais nós recebemos revelação de quem nós somos. Quanto mais nós contemplamos a Cristo, mais nós entendemos o que nós temos, a herança que nós temos. Quando nós contemplamos a Cristo, é que nós entendemos o que nós podemos fazer. A graça e o favor de Deus que foi liberado sobre a nossa vida. É quando você contempla a Cristo que você entende quem você é, o que você veio fazer. É quando você contempla a Cristo é que você entende aquilo que você precisa fazer e quem você é. Amém? E esse é o motivo da gente estar aqui reunido no domingo à noite, para gerar Cristo em cada um de vocês. Esse é o motivo do louvor chegar aqui e tocar essas canções maravilhosas. É para gerar Cristo na vida de cada um aqui. Em todas as cartas do Antigo Testamento, Paulo ele divide dessa mesma forma. O indicativo de Deus, ou seja, quem você é, e aí depois ele vai para o que você tem que fazer, que são os imperativos de Deus, né? Que o pastor, são as palavras assim complicadas, mas, né, que é o querigma e o didaquê. O didaquê a gente já está tendo ainda durante as terças-feiras, nos capacitando, que é aquilo que nós temos que fazer, como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos portar, né? A gente já teve se pode ou não pode beber, como é um namoro cristão, o que pode, o que não pode vestir. Tudo isso é didaquê, tudo isso é ensinamento de Deus. Mas o querigma é quem você é a revelação da graça de Deus, que é o que é pregado aqui todo domingo, que é o que os pastores sobem aqui, que eles falam, que é o que as canções, que o louvor canta aqui, é aquilo que a gente fala, é a graça de Deus, é quem você é. E quando você entende no domingo quem você é, na terça-feira você... o que eu tenho que fazer eu já sei. Se pode ou não pode isso? Como o pastor fala, o que tu acha? O Espírito Santo já acusa, cara, eu não posso fazer isso aí, isso aqui não é para mim não. Isso aí é o didaquê de Deus. É o Senhor revelando no teu coração o que você pode e o que você não pode fazer. E se a gente for ver lá na carta do apóstolo Paulo dos Efésios, ele vai falar justamente sobre isso, sobre o querigma e o didaquê. E a gente pode dividir esse livro de Efésios em 3 partes. A primeira parte, que é o querigma, e o restante didaquê. E a primeira parte, a primeira revelação que eu queria compartilhar com vocês, isso aí foi só a introdução, irmãos. Estou aprendendo com o pastor Neto. Isso aí que foi só a introdução até agora. A gente vai começar agora mesmo. A primeira coisa que a gente vai aprender, irmão, mas é rápido, creia. A primeira coisa que a gente vai aprender lá no livro de Efésios é que nós estamos assentados com Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, eu estou assentado com Cristo. E diz de novo, você também está. É isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer nessa primeira parte de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3. O tema-chave dele ali é, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Projeta aí Efésios 2:6. Efésios 2:6. Diz assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A sua posição em Cristo é, você está assentado com Ele.
Estar sentado com Cristo significa desfrutar de algo que já foi concluído. Eu estou ajudando o meu irmão a construir a casa dele, né? Aí a gente, negócio de amassar, negócio de fazer instalação elétrica, mesmo de coisa, eu estou ajudando ali tudo a fazer lá. E é cansativo, dá trabalho. Mas depois que a gente termina de fazer ali, termina ali de concluir a obra, o que a gente vai fazer? Eu vou no sofá, depois de tomar um banho, claro, vou no sofá, pronto, me sento. Por quê? Porque eu estou descansando da obra que eu completei hoje. Acredito que muitos aqui, quando chega do serviço, que faz é se sentar. Quando chega em casa, cansado do trabalho. Ou então, às vezes, até se deitar, que é o nível mais profundo. Mas tudo isso tem a ver com o quê? Com descansar em Deus. Descansar em Cristo. Descansar porque já está tudo consumado. Jesus falou lá na cruz, quando ele estava crucificado lá. Está consumado. Acabou. Aquele pecado que assolava a humanidade, que impedia eu e que impedia você de acessar a Deus, está consumado. Aquela enfermidade que te assola dia e noite, está consumado. A dificuldade financeira, está consumado. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, ele levou sobre si. E é por isso que ele diz, está consumado. Está consumado o quê, João? Está tudo consumado. A gente só tem que sentar com ele nas regiões celestiais. E descansar de tudo que ele já fez. Descansar dessa obra que já está terminada. Sabe, no cristianismo nós somos convidados a participar dessa obra que já está pronta. A morte e a ressurreição de Cristo já nos fez justos e santos. Em Cristo nós já estamos prontos. Quantas vezes você já se perguntou, cara, eu não estou pronto para isso. Eu não estou pronto para esse nível ainda. Eu não posso viver esse tipo de experiência. Eu já me perguntei muito isso, irmão. Eu não posso viver esse tipo de experiência em Deus, não, ainda não estou pronto. Mas depois eu descobri que na realidade não é questão de estar pronto ou não estar pronto. É a questão de eu me disponho a fazer. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso, porque se eu quero experimentar isso, o Senhor libera o favor sobre mim. Então você não tem que esperar estar pronto. Você tem que crer que o sacrifício de Cristo está consumado. Você já está pronto. Você não precisa ter um nível teológico alto, um grande conhecimento para poder pregar para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, para poder evangelizar as pessoas. Você já está pronto. Você não precisa saber tanto da Bíblia para poder pregar para as pessoas. Você só precisa falar daquilo que o Senhor fez na tua vida hoje. Eu lembro de um testemunho, uma palavra que um pastor disse. Ele disse, um crente que não tem um testemunho para contar todo dia, está fraco. Eu acredito que todos nós temos um testemunho para contar, pelo menos um. Olha, retrocede aí o seu dia. Eu creio que você tem um testemunho para contar. Eu creio que o favor de Deus alcançou a sua vida hoje. Eu creio que esse favor você pode contar para outra pessoa. E pode falar, foi Jesus que fez isso na minha vida. Cara, Jesus é tão bom. Sabe, a palavra ela tem uma história de um cara, a Bíblia fala do gadareno, né? Que ele tinha demônios. E o Senhor expulsou todos esses demônios, legiões de demônios. E Jesus expulsou esses demônios dele. E Jesus expulsou os demônios dele e depois ele disse, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te seguir, eu quero te seguir. E Jesus disse, não, só vai e fala para as pessoas o que eu fiz na tua vida. Sabe, nem todo mundo aqui tem um chamado para ser o pastor de uma igreja. Mas todos nós temos um chamado de levar a palavra de Deus. E assim como aquele gadareno, o Senhor diz, vai e fala o que eu fiz na tua vida. E a Bíblia fala que ele sai pregando sai pregando em Decápolis. E eu fui estudar um pouquinho sobre o que significa Decápolis. E, impressionantemente, Decápolis significa 10 cidades. Então,
daquela graça que o Senhor derramou sobre a vida dele, ele saiu pregando para 10 cidades. Será que a graça que o Senhor derramou na sua vida não dá para você pregar pelo menos em uma? Amém? Quero te dizer que você já está pronto, irmão. A graça que o Senhor derramou na sua vida já te prontificou, já te deu tudo aquilo que você precisa, toda a autoridade que você precisa. Eu lembro que algo que me surpreendeu na Bíblia, também lendo o Evangelho de Marcos, foi que eu pensava que os discípulos de Jesus, eles começaram a curar, a pregar, a manifestar, depois que Jesus morreu, ressuscitou, aí deu poder para eles, aí eles vão lá e tal, fazem as coisas lá, mas não. Lá em Marcos ele diz que Jesus deu autoridade para eles e disse, vão. E eles foram e eles começaram a orar pelas pessoas, as pessoas eram curadas, eles expulsavam demônios, eles faziam tudo isso, tudo que Jesus fazia, eles faziam também. Tanto é que quando chegou no menino endemoniado, chamaram Jesus porque os discípulos não conseguiram expulsar, ou seja, eles já estavam tentando, já estavam fazendo. Jesus ainda não tinha completado a obra neles, mas eles já estavam fazendo. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel para fazer, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele é fiel para completar na sua vida. Ele vai te usar no decorrer do seu caminho. Ah, João, mas eu ainda não me sinto preparado. Mas vai. Se coloca nesse lugar. O Senhor quer te usar. Amém? Nós somos filhos de Deus. Somos justos. Somos santos. Somos a habitação do Espírito Santo. A partir desse conhecimento é que nós podemos mudar a nossa vida. A partir do conhecimento de que eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu sou justo, eu tenho o Espírito Santo. É a partir disso daí que a sua vida começa a mudar. É a partir disso aí que a sua vida começa a ser transformada. As mudanças de atitude não vêm de eu quero mudar minha vida. Tem tanta gente que diz assim, eu quero mudar minha vida, mas não consegue mudar. Sabe por que não consegue? Porque está tentando. É meio paradoxal, mas não consegue mudar a vida porque está tentando mudar. Quando nós entregamos no Senhor toda a nossa ansiedade, quando nós lançamos sobre Ele todo o nosso fardo e pegamos dele o fardo dele, nós entendemos, cara, é muito mais leve. É muito mais leve viver com o fardo de Jesus. Quantos creem nisso? Nós não precisamos orar pela vitória, porque Cristo já venceu. A obra já está consumada. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não seremos abençoados, nós já fomos abençoados. Projeta aí Efésios 1:3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Nós começamos já abençoados. A nossa vida cristã não é eu tenho que orar para que eu seja abençoado. Não é eu tenho que fazer um propósito para que eu seja abençoado. Eu acho engraçado isso. Tem gente que vive de propósito. Porque eu tenho que fazer um propósito para conseguir um emprego. Eu tenho que fazer um propósito para conseguir completar o propósito. Eu tenho que fazer um propósito para fazer alguma coisa. Tudo na vida dele é de propósito. Mas a gente tem que entender que nós não precisamos fazer um propósito para que algo aconteça. Porque o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Nós precisamos tomar posse disso. E aí sim, eu vou viver de propósito para Deus. Mas porque Ele já fez algo na minha vida. Não fazer algo para que Ele venha fazer depois. Amém? Então, se assente com Cristo nas regiões celestiais. Descanse em Deus. Acalma esse coração. Projeta aí Hebreus 10, 11. Do 11 ao 14. Olha o que diz a palavra de Deus sobre essa questão de estar assentado. Diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover os pecados.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam postos por estrado aos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sacerdote naquele tempo, ele ficava de pé ministrando, né? Lá na tenda, né? Lá no tabernáculo. Quando era no templo também, eles ficavam de pé ministrando, ficavam de pé oferecendo sacrifícios a Deus. E a Bíblia diz que eram sacrifícios que eles tinham que fazer continuamente, todos os dias. Eles tinham que fazer muitas vezes o mesmo sacrifício. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que nunca, jamais podem remover pecados. Mas quando vem Jesus, ele oferece um sacrifício só. Não precisa de muito não, só um sacrifício. E depois se assenta à destra de Deus. Porque aquele único sacrifício que ele fez era tudo o que precisava. Era tudo o que bastava para mim e para você sermos livres de todo e qualquer pecado. Agora nós só precisamos ficar, assim como Jesus, assentados à destra de Deus, como diz lá no versículo 13, aguardando daí em diante até que os nossos inimigos sejam postos por estrados dos nossos pés. É isso que a Bíblia está dizendo sobre mim e sobre você. A gente só precisa se assentar com Cristo, confiar nele, crendo que o melhor ele já fez, crendo que tudo ele já fez, na verdade. E que nós só precisamos esperar e confiar que tudo vai se resolver. Amém? Não é na força do nosso braço. Não é naquilo que nós podemos fazer. Você não precisa mais buscar diariamente a aprovação de Deus para que Ele consiga alinhar alguma coisa na sua vida. Ele já te ama. A prova está ali. Ele entregou o único filho dele para morrer por cada um de vocês. Por mim também. Nisso que Deus prova o seu amor. Que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós só precisamos descansar nesse amor. E crer que nós já fomos alcançados nele. Amém? Então, assentar-se com Cristo significa descansar nele. Ele já consumou a obra. Quantos dizem amém? Então, uma vez que eu entendo que eu só preciso me assentar com Cristo, eu só preciso ficar nesse lugar celestial, eu só preciso buscar esse lugar celestial. Uma vez que eu entendo isso, eu consigo passar para a segunda fase, que é o quê? Está lá em Efésios, a partir do capítulo 4 ao 15, que é andar corretamente. Que aí fala do didaquê, né? A consequência do querigma, a consequência de quem descansa em Deus é caminhar corretamente. Tem alguns versículos que falam justamente isso. Projeta aí Efésios 4:1. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que Paulo está dizendo para vocês? Andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Mas antes dele dizer isso, ele diz: mas você está sentado, não esquece. Não esquece que já está consumado. Então você vai andar de modo digno, não é na sua força. É Cristo que vai fazer você fazer isso. Amém? Efésios 4, só pula para o 17 agora. 17 diz, versículo 17 diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, ele está dizendo, não andem mais como os gentios. Mas eu não vou andar como os gentios, eu não vou fazer as coisas que o mundo faz. Por quê? Porque eu estou assentado com Cristo. É uma consequência da revelação que eu tive de que eu estou em Cristo. Efésios 5:2: andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós. Ou seja, ande em amor. Mas não é para você se esforçar para andar em amor. É porque você tem que entender que Cristo te amou. Então ande em amor, porque Ele te amou.
Efésios 5:8, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor, andais como filho da luz. Mas como é que eu vou andar como filho da luz? É porque Ele me fez filho. Então, por causa dessa revelação que eu tive, é que eu vou caminhar como luz. Você está entendendo que a gente só consegue caminhar corretamente quando nós cremos corretamente quem nós somos? Então, quando a gente entende a nossa posição em Cristo, que a obra já está consumada, é que nós conseguimos realmente andar corretamente. É somente quando a gente entende a nossa vocação e do que nós somos capazes, é que nós conseguimos andar corretamente. Em Efésios 4:25, o apóstolo Paulo ele fala sobre, ele exorta sobre santidade, e ele já começa falando, por isso, faça assim, assim, lá está. Por isso, deixando a mentira, está dizendo, não minta. Mas ele diz, por isso. Por que é para não mentir? Porque você é filho de Deus. Ou seja, a consequência de você ser filho de Deus é não mentir. A consequência de você ser filho de Deus é que vai mudar as suas atitudes e as suas ações. Não é algo que você se esforça para ser. É algo que você simplesmente é. E aquela revelação de quem você é vai mudar a sua vida. Amém? Você precisa entender que você foi santificado, separado. A nossa santificação, ela antes de ser uma separação de algo, ela é uma separação para alguém. É uma separação para Deus. Você é separado para Deus. Então, antes de você querer sair do mundo, não viver como o mundo, primeiro você tem que viver para Deus. Quando você vive para Deus, você automaticamente não vive como o mundo vive. É por isso que Paulo diz, transformai-vos através da renovação da vossa mente. Não vos amolde ao padrão desse mundo, mas transformai através da renovação da vossa mente. Você transforma quando você muda o pensamento. Quando você muda o pensamento de quem você é. Eu sou filho de Deus. Então você muda o mundo. Você muda o ambiente que você é inserido. Amém? Só seguir, eu botei até aqui uma frase interessante. Só seguir as regras do reino para o qual nós fomos separados é diferente de viver por aquilo que agrada o nosso noivo. Jesus é o nosso noivo, amém? Simplesmente seguir as regras do reino, seguir aquilo que Deus diz para a gente fazer, é diferente de viver pela vontade de Jesus. O povo do Egito, por exemplo, eles foram tirados do Egito, sim ou não? Eles foram ensinados a caminhar com Deus. Deus mandou os 10 mandamentos, deixou os mandamentos para eles, sim ou não? Ensinou para eles como é que era para eles viverem na terra prometida, sim ou não? Mas eles, no coração deles, eles tinham esse entendimento de uma nova criatura, sim ou não? Não. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E foi por isso que ao invés de 40 dias, eles peregrinavam por 40 anos. Porque eles tinham o ensinamento da terra prometida, mas o coração deles ainda estava no Egito. Se você tenta mudar as suas atitudes, moldar as suas atitudes com os ensinamentos da nossa terra prometida, sem estar no seu coração, você não vai conseguir. Você vai viver cansado, você vai dizer, é difícil ser crente. É difícil demais, não dá. E é por isso que muitos desistem. Porque não tem a revelação. E ter a revelação é a chave. Amém? E aí a seguir a gente passa para o terceiro ponto. O primeiro ponto foi, estamos assentados com Cristo. Quando nós entendemos que nós estamos assentados com Cristo, que nós descansamos nele, nós conseguimos andar corretamente. E para finalizar, a gente precisa permanecer inabalável. Amém? Quantos aqui vão permanecer inabaláveis? A gente está envolvido, gente, numa guerra espiritual. É todo dia. Todos os dias. Sabe aquela música do Thales diz, mas todo dia o pecado vem, me chama.
É exatamente isso. Todo dia o pecado vem, todos os dias as propostas vêm, mas só que nós temos que permanecer inabaláveis. Inabaláveis por quê? Por causa de uma querigma, por causa de uma verdade que foi lançada sobre nós. Por causa de uma verdade que o Senhor declarou sobre a mim e sobre a sua vida, nós conseguimos permanecer inabaláveis. Projeta aí Efésios 6:13. Efésios 6:13, que aí Efésios 6 já vai falar de toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O inimigo ele vai tentar te atacar. Assim que você sair daqui, ele vai tentar te atacar, dizendo: ah, mas aquela doença, aquela enfermidade. Ah, mas é aqueles problemas financeiros, tu não é vencedor. Pessoas vão se levantar contra nossas vidas. A gente vai ter pressões de todos os lados, mas a gente tem que crer e permanecer com a nossa fé inabalável naquilo que Jesus já declarou sobre a nossa vida. O diabo ele não se importa com a vida das pessoas que estão perdidas no mundo. As pessoas que mentem, que enganam, que vivem no pecado, levam uma vida inconsequente, o diabo deixa elas em paz, deixa elas prosperar, porque isso aí é mau testemunho para Deus. É para o cristão olhar, rapaz, parece que ser do mundo está dando mais, tá valendo mais a pena do que andar com Deus. Mas sabe, quando a gente permanece nessa fé inabalável, quando a gente permanece, quando a gente persevera nessa realidade do reino e nesse amor de Deus por nós, quando a gente tem fé nisso, a Bíblia diz que o dia mau ele cai sobre o justo e sobre o injusto. Mas só que a diferença é aonde a sua casa está firmada. Se é na rocha ou se é na areia. Porque o ímpio, né? Ele pode até viver uma vida de paz e tranquilidade. Mas muitas vezes é só no story. Muitas vezes é só no status. Muitas vezes é só nos posts do Instagram. Quando na vida real, quando chega em casa, não consegue dar um abraço no filho. Não consegue olhar para os pais e sorrir e brincar. Mas eu consigo. Você consegue. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Porque mesmo no dia mau, o dia mau ele não pode tirar a certeza que nós temos da nossa salvação, a certeza que nós temos que nós somos amados por Deus acima de tudo. Amém? Então permanecer significa estar firme numa posição de vitória. O inimigo ele tenta todos os dias tirar a nossa bênção, tirar a nossa cura, tirar a nossa prosperidade, tirar a nossa glória. Ele tenta tirar a nossa cura botando na nossa mente, cara, se tu orar, Deus não vai fazer isso não. Ele tenta tirar a tua prosperidade dizendo, fulano de tal está prosperando e tu não está. Ele tenta tirar a tua glória dizendo, tu não está orando o suficiente. Mas acima de tudo nós precisamos permanecer firmes na vitória que Jesus já conquistou na cruz. Amém? Porque o Senhor é assim. Ele é bom. E só para finalizar, eu dar um exemplo. Estava assistindo uns vídeos no YouTube. Eu achei um vídeo engraçado. Era o Celso Portiolli, ele estava falando que... ele estava fazendo aquele programa do Silvio Santos, que tem as maletas e tudo. E aí ele estava apresentando. Aí ele viu que a mulher era simplesinha e tal. Aí o prêmio era 10 mil reais. Ele sabia qual era a maleta que tava o prêmio de 10 mil reais. Aí, e aí, você escolhe qual maleta? Maleta tal, tem certeza? Olha, ela, não, eu não quero não, eu quero maleta tal. Tem certeza, essa daí mesmo. Não, vamos mudar a maleta tal. É mesmo, então maleta tal, abre aí, égua, 10 mil reais, ganhou, parabéns. Aí disse que quando terminou o programa, o Silvio Santos ligou para ele. Irmão, tu tem que ser justo. Você abençoou a mulher com 10 mil reais, mas 10 mil reais vai sair do meu bolso. Só que Deus não é justo com você. Deus é gracioso.
Ele sabe onde está a maleta de 10 mil reais. Ele tá te... Meu irmão, não vai por aí não. Ó, tem certeza? Olha, na hora que você chega na maleta... É aí, abre aí. Pronto, ganhou 10 mil reais. É assim que Deus é na sua vida. Ele quer te guiar pelo melhor caminho possível. A palavra de Deus diz que Ele bem sabe os planos que Ele tem para nós. São planos de paz e não de mal. Você crê nisso? Então fique em pé comigo nessa noite. Você crê que Deus é um Deus bom? Sabe, feche seus olhos. Pode ir tirando o fundo. Feche seus olhos. Começa a meditar na bondade do Senhor. Começa a meditar sobre o favor de Deus sobre a sua vida. Começa a ver a posição que o Senhor tem colocado na sua vida. Sabe, Ele disse que Ele planejou para nós uma posição de vitória. A posição que Ele quer para mim e para você é uma posição de vitória. E nós não precisamos orar por essa vitória. Nós não precisamos orar para fulano de tal se converter. Nós não precisamos orar para que algo aconteça. Nós precisamos declarar que já aconteceu. Sabe, muitas pessoas elas oram para chegar mais perto de Deus. Sendo que nós temos que orar porque nós já estamos mais próximos do que nós estamos de Deus. Não tem como estar. Você só precisa abrir os seus olhos e contemplar a grandeza e a maravilha de Deus. Porque Ele te ama e Ele entregou seu único filho por amor a cada um de vocês. Ele entregou seu único filho por amor a mim e a você. Sabe, muitas vezes a gente clama, Senhor, faz algo. Só que o que o Senhor está querendo te dizer nessa noite é: declare que já aconteceu. Declare em fé. A fé é a certeza daquilo que você não pode ver. Olha para a situação da sua vida. O que você quer que seja mudado? Ora e declara: Senhor, obrigado porque eu não sou mais assim. Entrega para o Senhor. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. O fardo, aquilo que nós acreditamos que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós lutamos para tentar mudar, para tentar transformar, esse fardo Ele diz: ei, coloca sobre mim e toma o meu fardo. O meu fardo vai te transformar. É o meu fardo que vai te fazer uma nova criatura. Não é buscar ser transformado, não é buscar ser melhorado, é entregar tudo ao Senhor. É entregar a sua vida ao Senhor, é entregar o seu trabalho ao Senhor, é entregar as suas maiores dificuldades no Senhor. E Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele é bom e porque Ele ama cada um dos seus filhos. Ele te ama e Ele trouxe cada um de vocês aqui hoje para ouvir isso. Você não precisa lutar para ser transformado. Você só precisa desistir. Você só precisa entregar. Você só precisa tomar o fardo dele. Entregar esse fardo, entregar essa luta, entregar essa dificuldade. Não é na sua força. Assim como essa canção diz: quem já pisou nos santos dos santos não sabe viver em outro lugar. Quem contemplou a Cristo não sabe viver de uma maneira que desagrada a Ele. Quem contemplou a Cristo não sabe caminhar da forma que não é correta. Porque foi transformado, porque foi mudado. Então nessa noite se rasgue, nessa noite se entregue, nessa noite se renda, nessa noite decida se derramar aos pés do Senhor.